olha quem voltou com um vídeo sobre escrita! Uhul! Meu nome é Larissa, sejam bem-vindos ao meu canal. De vez em quando eu falo sobre escrita, embora tecnicamente esse seja o primeiro assunto desse canal. E hoje eu vim fazer um vídeo rapidinho, ou eu espero que seja rapidinho, pra falar um pouquinho sobre literatura erótica, sobre livros eróticos, livros com temas eróticos, enfim. E quais são os erros que você provavelmente está cometendo na hora de escrevê-lo? Só contextualizando aqui de por que eu trouxe esse assunto, eu já fiz um vídeo sobre escrever cenas de sexo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra quem ainda não viu. É um dos meus vídeos preferidos e provavelmente um dos meus mais comentados também sobre escrita. E foi a última vez que eu falei a respeito aqui no canal, o que é uma vergonha, porque eu gosto de escrever livros eróticos, eu gosto de escrever literatura contemporânea, eu gosto de trazer cenas de sexo pra dentro dos meus livros adultos. E tem muita coisa pra falar sobre isso que eu sinto que não é falado o suficiente. A gente tem um tabu enorme na hora de falar sobre sexo e sobre falar a respeito de livros que falam sobre sexo, enfim, né? E eu acho que é importante a gente tirar um pouco desses estigmas também falando sobre isso do lado profissional. E aí estava eu aqui, casualmente, fazendo o meu curso de dominadora, que, sim, alguns dos meus hobbies incluem, mas não somente BDSM. Tava eu fazendo aqui um curso sobre dominação e, né, ali no meio do conteúdo do curso, discutindo sobre a questão de consenso, sobre a questão de segurança, eu percebi o quanto esses assuntos também são recorrentes pela sua falta dentro da literatura erótica contemporânea. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra falar rapidamente assim, sobre algumas questões que eu acho que faltam ainda ser debatidas e a ausência do debate delas, né, a ausência delas quando a gente tá produzindo literatura erótica, também uma das causas, né, do que torna essa literatura ainda tão estigmatizada. Então vem comigo que a gente vai tirar um pouquinho dos tabus. Tirem as crianças da sala, porque hoje a gente vai falar sobre sexo. Vocês acharam que eu não ia colocar Careless Whispers hoje, né? Muito bem, número 1, a primeira coisa que eu sinto que muitos autores não fazem ainda é falar sobre consenso de forma clara quando a gente está escrevendo literatura erótica. Isso não se resume só a livros contemporâneos, eu vejo essa falta também quando a gente está falando sobre literatura de época, que também é muito grande, né, dentro desse subsegmento de literatura erótica. Eu falei um pouquinho sobre isso também quando eu tava falando sobre como escrever cenas de sexo, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa debater mais. O que é consentimento, né? Quais são as várias camadas de consentimento e como a gente tá errando na hora de transmitir isso pro nosso público quando a gente escreve também. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que parar de ter medo de pedir permissão para as coisas, né? Isso é uma coisa que tem a ver com a nossa sociedade, isso é uma coisa que tem a ver com nós falando sobre, né, a existência de mulheres, aqui englobando mulheres cis e trans, enfim, pessoas. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de dizer não, a gente tem uma dificuldade muito grande de impor limites e a gente tem uma dificuldade muito grande sobre falar sobre esses limites. É óbvio que enquanto a gente está escrevendo um livro erótico, a gente vai querer, né, que as coisas aconteçam da maneira mais fluida e mais permissiva possível para que aquilo seja leve, divertido. A menos que as suas intenções sejam falar sobre limites, não necessariamente vai ter alguém impondo limites o tempo todo. Mas não é porque não tem alguém falando expressamente oi, não faça isso, não quero, não gosto, que a gente não tem que falar sobre consentimento. Não é porque é uma prática básica que a gente não tem que discutir a ideia de consentir durante o sexo. E não é porque a gente tá falando sobre literatura, sobre ficção, que consentimento deixa de ser relevante. É muito importante que a gente inclua mensagens claras sobre consentimento. É muito importante que a gente fale sobre consentimento em todas as suas vertentes. Desde as pessoas estarem todas sãs para consentir. Então se você é o tipo de pessoa que gosta de romantizar sexo quando as pessoas estão doidonas, por favor, não faça isso. Isso não é legal. É importante a gente consentir e falar sobre consentimento de proteção. Cara, o que eu vejo de livro erótico onde as pessoas não falam sobre, tipo, usar camisinha, sabe? A primeira vez que você tá dando pra essa pessoa, você não vai usar proteção, pelo amor de Deus, você não sabe onde essa pessoa teve. Mas a gente não fala sobre proteção, a gente não fala sobre contracepção, a gente não fala sobre doenças, a gente não fala sobre nada dentro de literatura erótica na maior parte das vezes. A literatura erótica, enquanto literatura de massa, ela ainda é muito desinformada e muito baseada em preceitos românticos, heteronormativos e essencialmente, assim, hipersexualizadas de uma maneira que só sobra pra quem é mulher. Então eu acho muito importante a gente falar sobre consenso e incluir, normalizar a inclusão desse consenso enquanto uma parte
pré-textual, enquanto uma parte inserida na história, clara, para que os seus leitores também se eduquem de uma certa forma a partir disso. Não se enganem, literatura, mesmo literatura erótica, também é uma forma de educar. Tem muita gente que aprende com literatura erótica da mesma forma como a gente costuma tanto falar de homens cis se educando a partir de pornô. Então é importante que a gente tenha responsabilidade na hora que a gente tá escrevendo as nossas histórias. Segunda coisa é achar que sexo vai ser o centro da sua história e a solução universal para todas as coisas. Eu fico muito, profundamente irritada quando a gente vê um livro, quando eu pego um livro pra ler, um livro que eu sei que é um livro, um romance erótico, que eu sei que vai ter muita cena de sexo, e aí dá assim, 2 capítulos já tem alguém transando loucamente e aquilo vem de sopetão, e aí a cada problema que aparece ou a cada alegria que aparece, isso é revertido em sexo de alguma forma. E quando eu digo sexo de alguma forma, eu quero dizer realmente assim, tendo o ato sexual enquanto o epicentro de toda a movimentação daquela história. Eu acho que a gente precisa primeiro de tudo, e eu falei sobre isso também quando eu tava falando sobre escrever cenas de sexo, a gente entender qual é a relevância e a necessidade das cenas de sexo, mesmo num livro que seja centrado nisso, né? Um livro que tenha como subgênero também a gente falar sobre sexo, né? E a gente trazer essa sexualidade aflorada pra dentro da história. Você quer ter cenas de sexo constantes, você quer que isso seja uma parte essencial da sua história, isso cabe, é parte do gênero, é parte da maneira como você conta, excelente, vai fundo. Mas por que a gente não pensa nisso de outras maneiras? Né? E isso me leva ao meu terceiro ponto aqui, que eu acho que se amarra muito bem com o segundo, que é a gente não pensar em sexo fora da caixinha falocêntrica em que o ato sexual é necessariamente ter alguma coisa sendo inserida em outra coisa, né? Eu falei também sobre isso, muitas das coisas que eu tô falando aqui talvez sejam repetitivas, mas eu falei sobre isso quando a gente tava falando sobre escrever cenas de sexo, né? Pensar fora da caixa pra entender que o sexo e a tensão sexual entre os personagens dentro de um livro erótico vai muito além do ato em si, é a gente entender que existe maneiras de você construir a eroticidade, a erotização, eu não sei qual é a palavra que eu tô procurando aqui, eu esqueci como se fala português, mas enfim, que tenha maneiras da gente construir essa sensualidade sem você precisar descrever atos sexuais pesadões o tempo todo. Sexualidade tem tensão sexual, tem erotização também num tocar de mãos, numa maneira como as pessoas conversam, na maneira como as pessoas se vestem, na maneira como as pessoas interagem. Se a gente não pensa fora dessa caixa de que, pra ser um livro erótico a gente precisa ter o tempo todo, fica cansativo, fica repetitivo. E aí parece que cada vez que você lê um novo livro erótico, na verdade você tá lendo os mesmos 10 livros eróticos que você leu nos últimos 2 anos. Né? O que a gente pode fazer para mudar isso? De que maneira que a gente pode repensar interações sexuais entre, né, os parceiros, independente de gênero, independente de sexualidade, independente de qualquer coisa, para que a gente construa uma ideia de sexo que vá para além do ato sexual. Essas são as 3 coisas que eu acho que são, pra mim, mais vitais quando eu tô lendo e quando eu tô escrevendo, né? Pensar fora da caixa, falar claramente sobre consenso e não basear mesmo o livro mais erótico possível única e exclusivamente no sexo, porque a gente perde a oportunidade de construir muita coisa legal. E a gente acaba perdendo a oportunidade até de fazer com que os leitores descubram maneiras diferentes, né, de explorar a sua própria sexualidade. Porque como eu falei lá atrás, né, de uma certa forma, livro erótico também é uma maneira da gente educar o público, né? Seja essa educação uma educação direta, né? De tipo, a gente mostrar como certas coisas funcionam, eu espero que ninguém esteja se educando só a partir de livros eróticos, mas enfim. Como também da gente educar as pessoas a explorarem possibilidades. Se tem uma coisa que eu acho muito gostosa quando eu tô lendo literatura erótica, a minha imaginação sendo aflorada com aquilo, e é o lugar pra onde a minha mente vai, e as possibilidades que eu penso, e as coisas que, né, todas essas fantasias que a ficção produz pra gente, e a gente pode fazer isso de maneiras tão ricas, tem tantas possibilidades, só que pra isso primeiro a gente tem que ver quais são os tabus que a gente tá reproduzindo e de que maneira a gente pode repensar a nossa escrita, né, a nossa literatura, a nossa produção, pra ir de encontro a eles e produzir uma coisa mais rica, mais saudável, mais interessante. Enfim, aborde todas as possibilidades de relacionamentos interpessoais e de sexualidade que a gente tem enquanto seres humanos.
É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem fazer mais pedidos aí de vídeos sobre escrita, porque eu sei que eu tenho faltado muito com isso, deem uma olhadinha na minha playlist de vídeos só com dicas de escrita e deixem aí nos comentários o que vocês querem ver. Não se esqueçam também que meu curso Laboratório de Escrita já está disponível em 2 edições para você que é escritor iniciante ou para você que é escritor, mas quer pensar fora da caixa. Tem 2 cursos diferentes, um voltado inteiramente para construção de narrativa, para construção de roteiro, para dar ritmo em livro, e outro para você que nunca escreveu nada e quer começar com os básicos ali pra tirar a sua ideia da cabeça e mandá-la pro papel. Os 2 cursos vocês conferem no site que vai estar aqui na descrição desse vídeo. A gente se vê na próxima, um grande beijo e até mais!